Ei, bom dia. Bom dia. É muito bom poder cantar louvores ao Senhor. É muito bom poder aprender de sua palavra. É muito bom poder manter a comunhão com a igreja do Senhor Jesus. Esse final de semana nós passamos por um feriado nacional, né? Instituído há alguns anos atrás pela estrutura católico-romana chamada Corpus Christi, né? O corpo de Cristo. E esse feriado religioso tem um sentido, tem um significado que nem todos conseguem compreender, mesmo porque a origem das coisas vai se perdendo ao longo dos anos. Não é um feriado ou não é um momento cristão, é um momento católico-romano, né? Estrutura criada alguns anos atrás, alguns séculos atrás. E que nessa estrutura, eu sou garoto do interior, né? Menino de uma cidade de 7 mil habitantes. Nós tínhamos nessa festa, neste momento religioso, nós tínhamos comemorações na cidade. Pintávamos o chão, fazia um tapete. Depois que eu vim para Belo Horizonte, eu quase não vi isso por aqui. Mas pintava o chão assim, fazíamos procissões, né? Tínhamos procissões e era uma questão de uma estrutura cultural. As pessoas estão ali, eu estava ali naquela procissão às vezes, né? A gente cantava, carregava uma velinha, fazia as coisas, mas a gente não entendia o que a gente estava fazendo. E se for ver, talvez aí um percentual grandíssimo de pessoas faz aquela procissão, aquele momento de celebração cultural religiosa, sem entender mesmo as origens ou o que está acontecendo ali. Então hoje, no nosso momento de ceia do Senhor, a nossa reflexão consiste nessa ideia de que é mais do que uma procissão. É uma comunhão com Cristo a que somos chamados. E eu queria convidar você para abrir sua Bíblia em Isaías 53 e depois, vamos ler Isaías 53 e depois leremos 1 Coríntios 11, 23 em diante. Isaías 53, 5. O texto escrito 7 séculos antes do acontecido. O profeta já dizia e ele descreveu com detalhes coisas que aconteceriam com o Messias. E essas coisas, de fato, foram retratadas depois em Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Esses detalhes da revelação de Isaías se confirmaram no relato histórico do Novo Testamento. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. O corpo de Cristo sofreu, foi transpassado, foi torturado, e o objetivo final disso é pagar o preço pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Depois o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, em um momento que Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e já estruturado a sua forma, a sua doutrina que os apóstolos pegaram e foram repassando, vai dizer: porque eu recebi do Senhor, esse mesmo Senhor que foi transpassado, eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Aqui o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Corinto, da igreja de Corinto,
corrigindo a forma como os irmãos estavam fazendo a ceia, exortando os irmãos com uma série de assuntos, dentre eles a ceia, e dando esse norte sobre o que nós vamos fazer daqui a pouco, a ceia do Senhor. Meus irmãos, enquanto muitas pessoas hoje lembram do corpo de Cristo por meio de celebrações externas em que nem mesmo a maioria delas entende, nós somos convidados pela palavra, através da ceia do Senhor, a ter uma experiência muito mais profunda. Uma comunhão verdadeira com Cristo, uma relação pessoal com Ele e uma compreensão do porquê Ele foi crucificado, do porquê Ele ressuscitou e do porquê Ele voltará. Nós cristãos somos chamados à compreensão, amar a Deus com entendimento. Enquanto o mundo religioso lá fora lembra o corpo de Cristo nesta época do ano, nós cristãos somos convidados a fazer mais do que seguir apenas uma tradição. Somos chamados a lembrar de uma pessoa e do porquê essa pessoa existiu, do porquê o Verbo encarnou e do porquê ele passou pelo que ele passou, né? Mais importante do que conhecer a história do Corpus Christi é conhecer o Cristo que se entregou por nós, é ter uma relação pessoal com Ele. O verdadeiro significado da ceia não está numa procissão pelas ruas, mas numa vida que se entrega ao Senhor, o Senhor que morreu no nosso lugar. É um ato voluntário de gratidão e de exaltação daquele que quitou as nossas dívidas, né? Então, como eu falei, nessa época do ano, no Brasil, especificamente, não só no Brasil, mas especificamente, nós estamos falando da nossa cultura, essa expressão Corpus Christi, corpo de Cristo, ela vem do ano de 1264, né? O Papa Urbano IV, ele vai decretar, ele vai publicar, né? Instituindo oficialmente essa festa católica. E toda a Igreja Católica, a partir do ano de 1264, começa a participar desse contexto, desse movimento religioso, desse feriado religioso. Milhares de pessoas, como eu disse, no interior a coisa fica mais evidente, na capital acho que a coisa fica mais tímida, mas no interior, os interiores, os tapetes coloridos, eles vão tentar recordar a importância do corpo de Cristo, né? Mas a gente precisa fazer uma pergunta. O que Cristo realmente queria que a sua igreja fizesse para lembrar dele? Será que Cristo queria que nós fizéssemos procissões bonitas, cheias de pessoas vazias de um relacionamento sincero com Ele? Será que Cristo queria que nós estruturássemos uma festa, externamente falando, muito pomposa, muito cheia de detalhes, de flores, de pinturas, disso, daquilo? Não. Na noite em que foi traído, Jesus não ordenou procissões, monumentos ou essas festas, feriados religiosos. Não foi essa a ordem que nós lemos. Jesus instituiu a mesa. Na noite em que foi traído, lembra o apóstolo Paulo? Na noite em que foi traído, ele estrutura uma mesa simples, pão e cálice. Pão que simboliza o corpo, o cálice que simboliza o sangue vertido na cruz. E ele vai dizer com aquele pão e com aquele cálice que aquilo deveria ser feito em memória dele. Então, meus irmãos, olhando para a ceia, olhando para o nosso contexto religioso, e o nosso contexto religioso, até mesmo evangélico, porque é muito difícil hoje, a coisa se misturou tanto que até mesmo os grupos evangélicos, a dedicação à escritura tem sido cada vez menor e a compreensão da palavra tem sido cada vez menor. Então, até mesmo a estrutura evangélica, às vezes olha para a ceia do Senhor
de uma forma distorcida. Já no início, no primeiro século, isso estava começando a acontecer, né? Karina mais cedo estava falando sobre essas coisas, não há nada novo debaixo do céu, né? Tudo se repete, do mesmo jeito que a igreja de Éfeso lá atrás estava sofrendo com a teologia, com as primeiras resquícios da chamada teologia da prosperidade. Hoje em dia nós a temos em outro formato, né? Chamada teologia da prosperidade. A mesma coisa é em relação à ceia do Senhor. Há uma compreensão vaga, às vezes, do que significa profundamente a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, ela, em síntese, é memorial. Nós vamos fazer isso que há uma tentativa de fazer, de lembrar por parte da estrutura religiosa com grandes festas, mas de forma simples. A ceia do Senhor, ela é memorial. Ou seja, quando nós fazemos, nós estamos não só anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, mas nós estamos rememorando o momento em que Cristo foi pregado no madeiro e que o seu sangue cobriu a multidão de pecados. Pecados já cometidos, pecados já cometidos no passado, sendo cometidos no presente e no futuro, de toda a humanidade. O sangue de Cristo nos cobre e o sangue de Cristo nos purifica. Muitas pessoas imaginam que quando estão participando de momento de ceia, esse momento é que é o momento da purificação. Esse momento é que é o momento em que você vai pegar o cálice, vai tomar e vai ficar santo. Não! O cálice, o vinho, né? E aí, lembrando do dia do meu concílio, né? No dia do meu concílio, os pastores... O concílio é a prova para você ir para a ordenação pastoral. E aí, os batistas funcionam assim. Tem um concílio, vários pastores te examinam e depois você é ordenado ou não de acordo com o seu desempenho ali naquele concílio e etc. No dia do meu concílio, eu lembro que os pastores me perguntaram quais eram os elementos da ceia. Quantos elementos e quais eram? Eu disse que eram 3 elementos para os batistas. Aí os pastores, 3. São 3 elementos. O pão que simboliza o corpo, o vinho que simboliza o sangue e o suco de uva que simboliza o vinho. Na verdade, nós não celebramos com o vinho alcoolizado porque nós pregamos a ideia de nos abster do álcool, porque temos irmãos que não podem nem chegar perto do álcool e etc. Esse aí é um outro assunto, né? Então, meus irmãos, esses 2 elementos, eles são representativos. Eles representam, eles são memoriais. Eles não são suco de fruta gummy. Eles não são mágicos. Você não vai tomar e vai sair daqui super santo. Não é assim. Por isso nós não chamamos a ceia de Santa Ceia. Nós chamamos de ceia do Senhor. Ela não tem poder em si mesma. Isso não é cristianismo. Isso foi introduzido no contexto evangélico através de outras crenças religiosas e de sincretismo religioso. A ceia passou a ser a ceia de purificação, a ceia poderosa. Uma vez eu recebi, quando eu morava na floresta, eu recebi um panfletinho, estava descendo a vargem ali e alguém me entregou um panfletinho que estava escrito assim: venha participar da poderosa, milagrosa e purificadora ceia do Senhor, Santa Ceia do Senhor. A ceia, ela não tem esse poder de transformar a sua vida. Mas o Senhor da ceia tem o poder de transformar a sua vida. O Cristo que é representado na ceia pode mudar, porque aquele que está em Cristo poderosamente pode ser transformado pelo poder dele. Então nós não celebramos uma ceia que vá trazer a ideia de panteísmo. Os elementos são os elementos. Suco da uva, o trigo, são os elementos. Se você colocar no microscópio, ele vai continuar sendo aquilo ali. Ele não vai ser... Eu vou olhar para esse elemento aqui e sei lá, você está gripado, você está com inflamação e vai se transformar em penicilina. Não vou. Você está magro igual o Herbert assim e vai se transformar em Deposteron para transformar ele igual o Rafael Fortão. Não vai. Não é assim. Não é essa a ideia. Meus irmãos, não é essa a ideia. A ceia não te transforma.
A ceia é um memorial daquele que já te transformou. Você precisa se entregar a Cristo Jesus. A ceia também, ela não ela não sofre uma mutação química. Não sofre, não vai sofrer. Tudo bem, é assim que creem os romanos. Não desde o início, tá? Isso começou em uma década, mas é assim que eles creem. Eles creem que o pão, o produto se transforma em carne. E que, de fato, a hóstia, que é o pão deles, se transformou mesmo. Aquilo ali, eles creem de verdade, é a crença deles. É sério isso, né? Tanto que quando alguém vilipendia, faz alguma coisa com a hóstia, eles têm que fazer umas missas em desagravo. Vocês já viram isso? Esses dias entrou um cara na fila, pegou a hóstia e saiu correndo. Aí aquela igreja teve que fazer várias missas em desagravo por causa da violência que foi feita contra o corpo de Cristo. Eles creem dessa forma e nós respeitamos a crença deles, né? É uma crença religiosa deles. Mas a Bíblia não nos abre possibilidade de enxergar a ceia dessa forma. O pão continua sendo pão. Ele não transubstancia-se. Nós não cremos na transubstanciação. Mas o pão tem uma representação forte. Representa quê? O corpo de Cristo entregue na cruz por nós. O vinho simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz por nós. Então, são símbolos poderosos que apontam para o Cristo e não para si mesmos. O perigo é nós acharmos, e aí nós caímos num panteísmo, que esses elementos, eles são poderosos, que esses elementos, e tanto o meio neopentecostal, pentecostal, quanto o meio católico romano, caem nessa mesma cilada de sincretismo com uma espécie de panteísmo, e atribuir aos elementos o poder. Não, o poder está em Cristo Jesus. O poder não está nos elementos. Os elementos representam, assim como uma fotografia. A fotografia não é a pessoa, mas ela representa a pessoa. A mesma coisa são os elementos da ceia. E quando nós olhamos para a ceia do Senhor, nós podemos aprender algumas verdades. E dentro desse contexto de Corpus Christi, né, cultural, nós podemos aprender algumas verdades. A primeira delas é que o corpo de Cristo não deve ser apenas admirado, não deve ser apenas lembrado, mas ele deve ser recebido pela fé. Não é só um momento de festa em que nós fazemos a festa, decoramos as ruas, fazemos uma procissão, e aí vamos lembrar do corpo de Cristo, aí acabou, depois isso perde o sentido, isso não tem mais a ver com o seu dia a dia. Quando Cristo diz lá em Lucas 22:19, né, isto é o meu corpo que é dado por vós, né, muitas pessoas admiram, muitas pessoas respeitam, muitas pessoas falam bem de Jesus, né? Mas essas mesmas pessoas nunca entregaram suas vidas a Ele. A cruz, meus irmãos, não foi só um espetáculo para ser observado, foi um sacrifício para ser recebido, e o pão e o vinho, na ceia, apontam para esse sacrifício. Apontam para esse corpo ferido, para esse corpo crucificado, açoitado. Não basta a gente contemplar de longe. É necessário a gente confiar em Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Há pessoas que conhecem a história de Jesus, mas não conhecem o Jesus. Olha, eu conheço a história de Jesus, faço eventos religiosos que têm a ver com a história de Jesus, mas não tenho uma vida de relacionamento pessoal com Jesus. E ter uma vida de relacionamento pessoal com Jesus é diferente de somente conhecer e fazer eventos que têm a ver com aquela história. A ceia não fala apenas desse corpo entregue. A ceia fala da relação que Cristo quer ter comigo e com você, com todos nós. Então, esse momento festivo religioso, ele perde o sentido quando nós simplesmente
celebramos uma ideia religiosa, de uma estrutura religiosa, fazemos procissão para essa estrutura religiosa, mas mantemos a nossa vida do dia a dia longe da comunhão com Cristo. Não permitimos que Cristo faça parte das nossas vidas. Eu não estou dizendo que deixar Cristo fazer parte das suas vidas é ser o dono da verdade, o santão. Não é isso. Porque eu não vou te iludir, não. Você vai falhar, você vai pecar, mas ao seu lado você vai ter alguém que vai te levantar nas suas dificuldades, nos seus problemas. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, uma vez que você faz um compromisso com Jesus, a sua vida passa a ser uma celebração contínua, em que muitas vezes você vai errar, muitas vezes você vai acertar, mas você não perde a presença de Cristo ao seu lado para te ajudar, para te conduzir, para te manter em direção ao alvo. E é aí que Cristo vai instituir a ceia, para memorialmente anunciarmos a morte até que Ele venha. Então, a primeira verdade: o corpo de Cristo não deve apenas ser admirado, mas ele deve ser recebido pela fé. Então, se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é preciso que você tome essa decisão. Porque toda estrutura religiosa, quer seja de qualquer religião, ela tem a sua estrutura de festas, né? Nós aqui temos as nossas festas, são muito boas, por sinal, né? Fazemos as nossas festas, fazemos os nossos jantares, fazemos os nossos momentos, mas essa estrutura toda, ela precisa ter um sentido. Ela não pode ser apenas a estrutura pela estrutura. Então, é preciso ter um compromisso com o Cristo que deu origem à festa. A segunda verdade, olhando para a ceia do Senhor, é que a ceia nos lembra que Cristo deseja comunhão e não apenas religiosidade. Comunhão. Por que nós, os batistas, não levamos a ceia na casa das pessoas? Como os nossos irmãos assembleanos, como os católicos fazem? Porque nós, batistas, olhamos para a ceia do Senhor e percebemos que a ceia do Senhor pressupõe algumas situações. E nós não fazemos, porque o católico faz isso, o assembleano também faz isso. Nós não fazemos porque nós entendemos que a ceia pressupõe uma comunhão pessoal. Uma comunhão íntima e congregacional. Uma comunhão congregacional não é a ideia de pegar e levar o suco de frutas Gummy, o remedinho para a pessoa que está doente. Não é isso. Não é isso, porque aquele que cura a doença, ou aquele que sustenta todas as coisas, que é o Senhor da ceia, está com essa pessoa. E ela faz parte do nosso meio, e ela realmente... Mas a ideia da celebração da ceia, ela é feita congregacionalmente, em comunhão, né? A comunhão da igreja proporciona a ideia da ceia do Senhor. E a palavra comunhão, meus irmãos, é uma das grandes mensagens da mesa do Senhor. Jesus não chama seus discípulos só para assistir um evento. Ele não chama para fazer um evento ou assistir um evento apresentado por aqueles que fazem, né? Em todo lugar, mais ou menos, é assim, né? As cadeiras estão arrumadas, a comida está pronta, está tudo feito. Alguém fez. Alguém preparou. Né? Sempre alguém prepara. E aí, não é um convite para você vir a participar daquilo que alguém preparou para você. Não é. Ele está chamando você para se assentar à mesa com Cristo. A religião, às vezes, produz uma cerimônia vazia e sem transformação, uma tradição sem o relacionamento com Cristo. Às vezes, essa é a produção religiosa. Participam-se dos eventos e dos momentos e das procissões e das celebrações e dos cultos e das missas e das giras lá no terreiro, muitas vezes sem entender o que se está participando. No cristianismo, na palavra, nós somos convocados
a participar de uma cerimônia, sim, somos chamados ao culto, chamados à comunhão da mesa, mas nós somos chamados à transformação, nós somos chamados ao relacionamento com Cristo, nós somos chamados à intimidade com Cristo, porque Cristo busca corações adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Corações contritos, corações quebrantados. Quando Paulo fala dessa ideia de examinar-se a si mesmo na ceia, a ceia é um convite para esse exame de nossa vida espiritual, da nossa comunhão com Deus, da nossa comunhão com os irmãos. Porque a ceia é congregacional. A ceia, ela é comunitária. Ela envolve um profundo sentimento e atitude de integração com a outra pessoa. É o corpo agindo em consonância um membro com o outro, e conectado, koinonia, né? Comunhão. É, meus irmãos, possível sim, até mesmo participar desse tipo de celebração ou de festas religiosas das mais diversas e estar longe de Deus. Isso é muito possível. E é exatamente isso que Paulo corrige aqui nesse texto de Corinto, mais abaixo um pouco. É exatamente isso. Examine-se a si mesmo. Não é examine a pessoa que está do seu lado, né? Algumas igrejas, por exemplo, a igreja da minha tia, agora eu acho que não, que agora eu acho que as coisas mudaram por lá, é uma grande denominação evangélica no Brasil. Mas eu acho que mudou um pouco agora. Mas antigamente era assim, a pessoa estava no momento de ceia, tem os pré-requisitos para participar da ceia, óbvio. A pessoa tem que ser batizada, a pessoa tem que ter um compromisso com Jesus, a pessoa tem que ser batizada voluntariamente, a pessoa tem que estar em comunhão com Deus e com sua igreja, a pessoa, né, tem uns pré-requisitos. Mas lá tinha muitos outros. Muitos outros. Aí passava-se a pessoa entregava seu elemento da ceia, tinha um entregando e o outro do lado verificando se as irmãs tinham aparado a ponta do cabelo. Você, as 3 primeiras aqui já foram reprovadas. Só a irmã Ana que está aprovada, que está com coque. Irmã do coque, círculo de oração da Assembleia de Deus. Aí pode. Não foi a Assembleia de Deus não, tá? É outra denominação. E aí enxertaram essa ideia de examinar o outro. Se o outro cortou o cabelo, se o outro fez isso, se o outro usou maquiagem, se o outro... Cristo não nos chamou para examinar. O apóstolo Paulo não usa a ideia de fazer um exame do outro. O apóstolo Paulo diz, examine-se a... Então a ceia, ela não tem o objetivo somente de manter a comunhão uns com os outros. Ela tem o objetivo também de você, como indivíduo, manter o olhar para dentro do seu coração. Do seu, não do de fora. Do seu. Examine-se a si mesmo. Então, a ceia, ela tem esse conteúdo doutrinário de reflexão, de autorreflexão, de apontar para o passado do que Cristo fez, de apontar para a cruz vazia, de apontar para a ressurreição, o sangue, o corpo, e todas essas representatividades, mas ela também te chama para o presente. Olhe para dentro do seu coração. Olhe para si mesmo. E ela aponta depois para onde? Para o futuro. E aí a gente observa a última verdade extraída da ceia que eu gostaria de compartilhar nessa manhã. A ceia anuncia que o Cristo que morreu voltará. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, a ceia é um memorial. Sim, ela é um memorial para lembrarmos do passado. Mas a ceia também é uma proclamação do que acontecerá no futuro. O nosso Cristo, o Rei dos Reis, voltará para levar a sua igreja. Toda vez que participamos da ceia, nós estamos dizendo essas coisas. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo reina, Cristo voltará. Hoje, meus irmãos, nós vivemos um tempo muito confuso, de facilidade e inundação de informação. Então hoje
Quando você quer uma informação sobre alguma coisa, você tem 1 milhão de opções na palma da sua mão. Mas essas informações não há um estímulo cultural, social, familiar e até mesmo nas igrejas para que você se aprofunde nas informações. Você tem muitas fontes de informação, você tem muitos caminhos, mas você não tem convicção, você não é instigado a ter uma convicção de profundidade. E assim, às vezes, é com relação à compreensão sobre o que nós fazemos aqui. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Não é uma festa religiosa apenas. É um memorial da morte de Cristo. É um memorial da ressurreição de Cristo. É uma proclamação do reino vindouro. É uma proclamação de que Cristo voltará. Hoje, as nossas famílias, as nossas vidas, a nossa sociedade vive uma insegurança moral e espiritual muito grande. E a ceia vai nos lembrar que a história não termina no caos que a gente está vivendo hoje. Não termina. Porque o rei voltará para estabelecer a paz completa entre nós. Onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Então, meus irmãos, haverá um grande banquete preparado para os redimidos. Para os perfeitos? Não. Não existem pessoas perfeitas na Igreja de Cristo. Se você é perfeito demais, é melhor você dar linha. Porque você está no lugar errado. A Igreja de Cristo é para pessoas imperfeitas. Né? Tem um livro que a gente estudava aqui na igreja, eu falei isso brincando, porque eu sei que não tem ninguém perfeito, perfeito só Cristo mesmo, né? Mas se você acha que somos convidados a participar de um grande júri, de um grande tribunal, você está errado. A igreja é um grande hospital, hospital de doentes, de pessoas redimidas. E haverá um dia em que um grande banquete será preparado para esses redimidos. A ceia de hoje é uma antecipação dessas bodas do Cordeiro. Quando nós participamos da ceia, é como se estivéssemos declarando, vivendo e experimentando essa comunhão gostosa que experimentaremos um dia sem nenhuma presença do pecado nas nossas vidas. Então não haverá o mal, não haverá o julgamento, não haverá qualquer tipo de sofrimento e de coisas ruins no nosso coração ou no coração daqueles que estão ao nosso redor. Então, nesse período de Corpus Christi, para finalizar, meus irmãos, nesse período de Corpus Christi, devemos lembrar que o verdadeiro significado do corpo de Cristo não está apenas numa celebração externa. O corpo de Cristo foi entregue na cruz, o sangue de Cristo foi derramado por nós pecadores e a ceia é instituída para que a igreja jamais esqueça disso. A igreja não deve esquecer o preço da redenção, a igreja não deve esquecer a necessidade da comunhão e a igreja não deve esquecer a esperança da volta de Jesus. Essa é a mensagem da ceia. É isso que a ceia propõe. Então, diante de você que me ouve agora, quer seja aqui no templo, quer seja em casa, no vídeo, no Spotify, no YouTube, no Facebook, onde você estiver agora, a pergunta que deve ser feita é: você conhece a tradição religiosa? Você conhece a festa? A pergunta é: você conhece o Salvador e Senhor? Origem dessa festa, origem desse momento, origem desse feriado, origem dessa religião? Não é o suficiente admirar o corpo de Cristo, o Corpus Christi. É preciso pertencer a Cristo. Não é suficiente participar de cerimônias apenas. É necessário arrepender-se e crer no Evangelho. A mesa do Senhor continua apontando para a cruz vazia. E a cruz continua apontando para a única esperança de salvação, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nossa esperança viva. Se você que me ouve agora, talvez, se você está nesse momento agora, pensando, eu entendo os momentos religiosos, eu entendo as festas,
e até gosto delas, mas eu não fiz um compromisso com esse Jesus da festa. Eu quero convidar você a um momento, a um passo, a um momento em que você reflita que você está no caminho errado. Não é necessário metade da coisa. A festa é bonita. A festa lembra do Salvador e tal, e o momento de culto, o momento de celebração, o momento de estrutura de feriado, etc. É bonito, tudo bem, show. Mas é mais do que isso. É preciso que você pertença a Jesus. É preciso que você faça um compromisso com Jesus. Venha a Cristo enquanto há tempo. Arrependa-se dos seus pecados, confie somente nele. Porque Cristo que morreu por você é o mesmo Cristo que em breve voltará na glória. E ele voltará na glória. Então, eu vou orar agora, antes de nós cantarmos um cântico de adoração e distribuirmos os elementos. Nessa oração eu quero convidar você a examinar-se a si mesmo. Esqueça os outros, não pense em ninguém, pense em você. Pastor, eu pensando em mim, não tomei uma decisão por Jesus ainda. É agora, não deixa para amanhã não. Deus está te dando uma oportunidade de ouvir essa mensagem agora, para tomar uma decisão agora, para que todo o contexto de festa e todo o contexto de estrutura de celebração faça sentido real na sua vida. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tome uma decisão por Jesus agora. Feche seu olho, curve sua cabeça. Vamos orar juntos. Entregue a sua vida ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor agora com gratidão no coração, porque o Senhor entregou o seu Filho ao mundo, entregou o seu Filho para morrer por nós, enviou o seu Filho com amor, com entrega total, para que os nossos pecados fossem perdoados. E a gente quer não só confessar os nossos pecados e pedir perdão por eles, mas a gente quer também viver ao lado do Senhor Jesus conosco. E que assim seja. Se porventura alguém aqui, na sua reflexão, quer seja aqui, quer seja no carro, quer seja em casa, chega à conclusão de que participa da festa, mas não tem uma comunhão com o motivo da festa, que hoje seja o dia que essa pessoa vai se entregar ao Senhor, que hoje seja o dia que o Senhor Jesus se torne Senhor e Salvador da vida dela, que hoje seja o dia em que o Senhor vai caminhar ao lado desta pessoa, perdoando-lhe os pecados e ajudando ela a caminhar na caminhada cristã. Não só nas práticas de estrutura religiosa, não só vindo a culto, não só dando dízimo, não só participando de festas especiais, Natal, Páscoa, não só participando das atividades e das nossas obrigações normais com o Senhor no dia a dia, para com o teu corpo, para com a tua igreja. Sim, mas também uma profunda comunhão pessoal com o Senhor. E se porventura, Deus, alguém me ouve agora, está acostumado a passar o Corpus Christi, fazendo o seu ritual religioso, o seu ritual de entrar numa procissão, o seu ritual de ir numa missa, o seu ritual, mas sente um vazio dentro de si, porque sabe que não vive na presença e com a presença do Senhor Jesus, sabe que não tem o Espírito Santo na própria vida, olhando para dentro de si mesmo, reconhece essa ausência. Que hoje seja o dia que o Senhor alcance essa vida e que diante desta palavra do Senhor, que é viva e eficaz, essa vida possa ser despertada para um compromisso genuíno, para um compromisso sincero com o Senhor, um compromisso de andar com o Senhor, um compromisso de conversão e de mudança de vida, Pai. Escreva este nome no livro da vida e faz desta vida alvo do teu amor de forma tão intensa que ela possa reproduzir ao redor o comportamento de Cristo, as marcas e a vida e a pegada de Cristo na vida dela, Deus. Seja com ela hoje e sempre, Pai. Te oramos, Deus, gratos ao Senhor, porque podemos desfrutar da Tua palavra, porque podemos desfrutar da Tua mesa. Eu oro agora em especial por essa pessoa que nos acompanha pelo vídeo, que o Senhor a abençoe e a guarde, seja com ela, guardando esta família, sendo com esta estrutura familiar. Que o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a vida dela, hoje e sempre. Amém e amém.
Nós vamos nos despedir de você que nos acompanha pelo vídeo e vamos dar prosseguimento agora ao nosso momento de ceia do Senhor.